Boa noite a todos. Declaro aberta a 18ª sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Está em discussão e aprovação a ata do dia 28 de julho de 2022. Se algum acadêmico na plenária ou remotamente quiser fazer algum comentário ou alguma correção a essa ata, por favor, se manifeste. Não havendo nenhuma correção à ata, declaro aprovada, então, a ata de 28 de julho de 2022. Gostaria de anunciar que essa semana tivemos várias notícias alvissareiras na nossa academia, como diz nosso querido presidente Pedro Novelino, quando um acadêmico alcança uma homenagem, toda a academia é homenageada. Então, o acadêmico Fernando Vaz foi agraciado com a medalha do mérito Pedro Ernesto, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nosso querido acadêmico Jorge Rezende Filho, aqui presente, está lançando a 14ª edição do Rezende Obstetrícia, e também vamos fazer um lançamento na academia oportunamente, e já tinha sido citado no simpósio de 100 anos da Cátedra de Obstetrícia da UFRJ. Acadêmico Rubens Belfort comandou um projeto que instituiu o Prêmio Oftalmologia Humanitária pela primeira vez em 2022, um prêmio concedido pela Unifesp, a Universidade Federal do Amazonas. É um prêmio, uma medalha, que vai ser conferida esse ano à Marinha do Brasil, ao Laboratório Alcon e à empresa Lupas Leitor, pelo magnífico trabalho que fazem nas regiões mais carentes do nosso Brasil e que, ao longo de 30 anos, já devolveram a visão a mais de 100 mil indivíduos. E o acadêmico Gerson Lima da Silva, nosso querido confrade, presidente da FAPESP, foi ganhador do Prêmio de Ciência e Tecnologia da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, dos prêmios mais importantes em Ciência e Tecnologia do Brasil. Então, gostaria de consignar isso em ata e parabenizar os nossos acadêmicos. Abro agora a palavra para a comunicação dos acadêmicos. Se algum acadêmico aqui no plenário ou algum acadêmico no sistema remoto quiser fazer uso da palavra, por favor, se manifeste. Não tendo nenhum acadêmico querendo fazer uso da palavra, vamos então dar prosseguimento ao simpósio que solicitei ao acadêmico Omar Lupe da Rosa Santos que organizasse, sobre dermatologia cosmiátrica, conceito, atuação e limite. E o acadêmico Omar Lupe reuniu o que existe de melhor na dermatologia brasileira, inclusive com vários ex-presidentes, discutindo esse assunto que tem colocado toda a comunidade médica em preocupação, que é exatamente quem pode fazer ou quem deve fazer, quais os limites da cosmiatria, e principalmente cosmiatria cirúrgica na dermatologia. Então, agora, o acadêmico Omar Lupe, ao final, vai fazer seus comentários, mas eu solicito que faça a apresentação e convide a nossa palestrante, Edileia Bagatin. Boa noite a todos. Senhor presidente, boa noite, senhor secretário-geral, demais componentes da mesa, professores presentes, médicos, colegas e quem nos ouve online. Muito obrigado pela confiança, presidente, de poder organizar esse simpósio tão necessário e importante no momento atual. Dermatologia cosmiátrica, para nós especialistas, dermatologistas, é uma oportunidade única essa discussão, porque sempre se discute
a aplicabilidade dos métodos, os efeitos colaterais, muitas vezes, mas não o próprio conceito, a atuação e um ponto que eu acho muito importante, os limites, né? Até onde se deve ir nesse momento em que até muitas pessoas têm seus rostos modificados com certos procedimentos estéticos, né? É possível até que alguns aplicativos de biometria tenham dificuldade de reconhecer certos rostos depois de submetidos a procedimentos estéticos. Isso também é uma coisa que é interessante trazer, né, na discussão, porque eu acho que é mais um tempero para o que a gente está discutindo aqui hoje. Bom, eu queria destacar aqui a presença do meu querido amigo Fabiano Leal, presidente da SBD-RJ, veio nos prestigiar. Lembrar que esse simpósio tem apoio oficial da Sociedade Brasileira de Dermatologia, entidade centenária, fundada em 1912, portanto, com 110 anos de história. Depois da Sociedade de Pediatria, a sociedade de especialidades mais antiga do Brasil, é a segunda mais antiga do Brasil, organizada, forte, 10 mil associados, mas que sofre, como toda classe médica, né, o desrespeito, a invasão nas suas áreas de atuação. Isso não é restrito à dermatologia, né? A gente sabe de especialidades médicas, algumas delas, por exemplo, como a fisiatria, que em muitos estados brasileiros deixaram de existir quase, por uma atuação agressiva, por exemplo, da fisioterapia. E hoje nós estamos discutindo um assunto que é uma questão de sobrevivência para o dermatologista médio dentro do nosso país. Para trazer os devidos comentários, né, além da presença do meu querido Fabiano, que exerce essa função importante na segunda maior regional da SBD, queria destacar a presença do professor Davi Azulay, aqui presente, chefe de um dos serviços mais antigos da dermatologia nacional, e destacar que no nosso programa hoje nós temos a presença de 4 ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Mais do que isso, pessoas que atuaram na linha de frente em muitos dos momentos críticos que nós temos enfrentado nos últimos anos. Foram presidentes que não se omitiram, que tiveram a coragem de se posicionar. Nós tivemos a participação do professor Gabriel Gontijo, lembrando um pouco da história da dermatologia centenária, né, mais do que centenária. Tivemos a aula do professor Fabiano Leal falando do pioneirismo da cosmiatria na dermatologia, e vamos ter agora uma série de 3 palestras, contando com a professora Edileia Bagatin, da Unifesp, vai estar falando para a gente sobre a Sociedade Brasileira de Dermatologia e a cosmiatria, a visão institucional da nossa sociedade sobre a cosmiatria. Ela que é a coordenadora do Departamento de Cosmiatria da SBD. E depois nós vamos ter a presença de mais 2 ex-presidentes importantes na história da nossa sociedade. A professora Bogdana Kadunk, lá de São Paulo, vai estar falando sobre a revista fundada especificamente dentro da SBD para trazer mais qualidade técnica. Revista essa que busca indexação pelo PubMed. Nós temos uma outra revista indexada, uma das poucas revistas em língua portuguesa indexada nas Brasileiras de Dermatologia, revista essa com quase 100 anos de história, e a Surgical Cosmetic Dermatology, apesar do nome, já tem 12 anos de fundação. Sobre esse assunto especificamente, eu sempre gosto de lembrar, quer dizer, esse era um projeto meu de presidência, né? Eu me comprometi com a fundação dessa revista quando presidi a sociedade. Vitória Bogdana era minha vice-presidente, fizemos juntos esse projeto. A revista hoje colhe muitos frutos, corre atrás da indexação, e ela foi uma editora durante mais de 10 anos da revista, fantástica, vai trazer um pouco dessa experiência e da curva de aprendizado, de crescimento da cosmiatria no nosso país. Por fim, nós vamos ter a professora Denise Steiner, fechando o nosso simpósio, abordando um pouco a questão do futuro, né? Onde que vai a dermatologia cosmiátrica, com certeza falando um pouco sobre os limites éticos e onde a gente pretende chegar. Eu acho que se você não olha para o passado, não analisa o presente, você não tem ideia de onde o futuro vai levar. Isso é uma reflexão muito importante que tem que ser feita nesse momento. E eu posso dizer para os senhores que a minha vida profissional, apesar de eu não exercer a cosmiatria na minha rotina como dermatologista, mas me marcou profundamente. Eu sou da geração que teve a trajetória modificada pela cosmiatria. Não existia cosmiatria em largo espectro dentro da SBD, como o Fabiano mostrou, até final dos anos 90. Então, no meu período de treinamento, de residência, a gente praticamente não tinha acesso à cosmiatria. E o que se via era um enorme preconceito, inclusive dentro da classe médica.
sobre como a cosmiatria deveria se posicionar. Então, médicos que tinham uma visão de que cosmiatria não era uma ação, uma atividade para ser feita pelo médico. Hoje, eu já tenho 32 anos de formado, se reviu essa posição. Se entende que saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim um bem-estar físico, psíquico, e que a cosmiatria sim contribui com isso. E eu sempre disse para alunos e residentes que eu formei todos esses anos, e nós tivemos literalmente toda uma geração de dermatologistas a partir de 1996, 97 até recentemente, que migrou em bloco para a cosmiatria, talvez de forma quase que total. Difícil eram os residentes nos últimos 20 anos que tinham interesse pela velha arte da dermatologia, morfológica, translacional, de trazer informação lá da bancada direto para o paciente. A verdade é que muitos dos meus residentes mais brilhantes, e aí vale a pena a gente relembrar que como a disputa para entrar nas vagas de dermatologia era muito intensa e tem sido nos últimos 25 anos, talvez muitos dos mais brilhantes alunos da medicina nos últimos anos procurou a nossa especialidade. Nível técnico excepcionalmente alto, pessoas extremamente preparadas, disputa na faixa de 70, 80, muito intenso. No entanto, a grande maioria optou realmente pela cosmiatria, talvez por questões de mercado, de sinalização de uma abordagem mais moderna do paciente. E eu sempre alertando a eles, presidente, e dizia da seguinte maneira: vocês devem procurar ser dermatologistas completos. Não é possível apenas atuar na dermatologia, na cosmiatria. É importante que vocês entendam da dermatologia clínica, dos imunobiológicos, da imunologia aplicada na nossa especialidade. E dava como exemplo a questão do panda. Quem não gosta do panda, né? Aquele ursinho peludinho, bonitinho e tal, mas quantos pandas existem no mundo? Hoje, menos de 2.000. Hoje o governo chinês tem que assistir os pandas para que se reproduzam, senão ele vai à extinção. Já quantos cães existem no mundo? Talvez mais do que pessoas, né? Um número aí de talvez 10, 8 bilhões de cães. Qual que é a diferença entre eles? Cães são mamíferos onívoros, se adaptam a todas as situações, se alimentam em todos os pratos, enquanto o panda desenvolveu um dedo extranumerário, um sexto dedo, e só come bambu, de determinado tipo de procedência. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que os pandas estão em extinção. Então, eu ouvi nos últimos 10 anos ex-residentes brilhantes, inclusive, dizendo para mim: eu não sou mais dermatologista, eu sou um aplicador. Eu aplico toxina botulínica e preenchimento, e desde que eu entro no consultório até 10 horas da noite. E eu os advertia: olha, diz a evolução darwiniana que uma mudança de ambiente pode levar à extinção. Infelizmente, o que nós vivemos hoje, com a invasão dentro da dermatologia, é uma ameaça grande à saúde da dermatologia. Não se enganem os senhores de que nós estamos falando de coisas periféricas à especialidade. Se toda uma geração nos últimos 25 anos optou pela cosmiatria, e os senhores viram na primeira parte da nossa discussão a situação desconfortável, acho que a gente pode usar esse adjetivo, em que vivemos hoje, isso é uma coisa que impacta muito mais do que o erário. Ou a formação do médico, impacta a própria sobrevivência da especialidade. Portanto, nessa segunda parte do nosso simpósio, nós vamos ter a satisfação de receber esses grandes palestrantes e convoco a todos os senhores da plateia, da nossa plateia online, para que participem ativamente das discussões, porque é através delas que nós temos a esperança, presidente, de sair daqui com uma posição oficial, talvez de alguma maneira chancelada pela nossa instituição, Academia Nacional de Medicina, talvez que possa trabalhar junto com a SBDRJ, nós temos aqui nosso presidente, temos aqui a nossa coordenadora do Departamento de Cosmiatria, para que possamos ter mais força sobre as nossas necessidades e sobre a correção de como a cosmiatria deve ser feita e do conteúdo mínimo programático para uma pessoa poder exercer a cosmiatria de uma maneira adequada, ética e que não prejudique a população. Feitas essas considerações iniciais, eu gostaria então de convidar a professora Edileia, que nos ouve, para falar um pouco sobre ela que representa a instituição máter nossa, a Sociedade Brasileira de Dermatologia,
como a SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Cosmiatria hoje convivem, como é a sua visão como representante maior desse braço da dermatologia hoje. Edileia, seja bem-vinda e é um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio oficial, tanto da SBD quanto da SBD-RJ para a realização desse simpósio. Obrigada, vocês me ouvem? Sim, perfeito, perfeitamente. Então, eu vou compartilhar minha tela. Não, desculpa, não é esse aqui. Estão vendo a minha apresentação? Sim. Edileia, ainda não, estamos vendo a sua tela, os seus arquivos. Não, aqui já apareceu. Apareceu aí? Não? Aqui atrás não. Aí? Não, agora sim. Sim, tá ok. Agora sim, né? Então, uma boa tarde a todos e eu é que agradeço, Omar, esse convite, esse espaço que a Academia Nacional de Medicina está dando para a dermatologia e para a dermatologia cosmiátrica. Realmente nós estamos num ponto em que precisa acontecer uma virada, né? Uma mudança de paradigma, porque a situação está ficando cada vez mais complexa. E claro que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, através do seu departamento de cosmiatria, tem uma responsabilidade enorme, né? Não só em relação aos seus médicos residentes, que nós estamos formando para colocar no mercado, como na questão da orientação, da informação da própria população. Espera aí. Então, aqui meus conflitos de interesse, eu quero dizer que eu trabalho para a indústria farmacêutica como palestrante, consultora, com pesquisa. Isso é algo que nos aproxima, né, de algumas inovações e que nos permite fazer pesquisa no Brasil, que nós temos uma dificuldade enorme de recursos e através da indústria farmacêutica a gente consegue avançar e fazer pesquisas em profundidade, de nível molecular, inclusive na área da cosmiatria. Eu vou falar, então, para vocês sobre a SBD, né, o Departamento de Cosmiatria, o programa que nós temos de treinamento dos residentes, que conta com um apoio importantíssimo, senão não seria possível, da indústria farmacêutica, o nosso simpósio anual de cosmiatria laser e outras tecnologias, que nós temos sofrido bastante com a concorrência de outros cursos que acontecem semanalmente, os comunicados que nós temos colocado a respeito de vários assuntos, um atendimento à imprensa intensivo, não passa uma semana que eu não faça, ou eu tenho outras 3 dermatologistas, 3 colegas que ajudam no departamento, são chamadas assessoras do departamento, então, na medida do possível, a gente atende todos os pedidos da imprensa, porque não faltam pautas nessa área e não faltam fake news e conceitos errados e posturas antiéticas e achismos, etc. Então, o nosso papel de atender a imprensa eu acho super importante. E também vou comentar alguns abusos, né, que a gente vê nos procedimentos cosmiátricos. Então, a SBD ela conta com 91 serviços credenciados em 22 estados do Brasil, só não tem Roraima, Amapá, Acre e Rondônia. O número de serviços é variável, né, pelos estados, sendo que alguns estados têm apenas um serviço credenciado, outros têm 2, outros têm 3. E como o Omar falou, todos os residentes querem aprender cosmiatria. E nem todos esses serviços têm uma estrutura. Nós sabemos que o Brasil é um país super heterogêneo, né? As condições em cada local são muito diversas e nem todos esses serviços conseguem ter, por exemplo, um preceptor de
de cosmiatria. Então, isso abre um espaço para uma série de cursos paralelos, cursos de final de semana, pós-graduações de final de semana, à distância, e muitos cursos, e a maioria deles todos pagos e bem pagos, para que essas pessoas aprendam alguma coisa em cosmiatria. Então, é um espaço que ficou aberto e que tem muita gente se beneficiando, né, através desses cursos. Eu conheço médicos que já até abandonaram o consultório, já viraram apenas donos de cursos. A SBD, como já foi falado, tem aproximadamente 10 mil sócios e nós temos mais ou menos 1.000 residentes entre R1, R2 e R3. Então, esse programa que a gente criou há alguns anos, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foi na gestão do Gabriel, que foi, então, pensado nisso. Havia muita reclamação de todos os chefes de serviço de que eles não tinham como ensinar a cosmiatria para os seus residentes, porque as universidades, as faculdades não compram esses produtos que são de custo muito alto, né? Como é que o residente vai aprender a aplicar toxina botulínica durante a residência se ele não tem o material? E o hospital, principalmente as universidades públicas, né? Elas não compram de jeito nenhum. Ainda a toxina, às vezes a gente até consegue alguma coisa para tratar a hiperidrose, porque a neurologia também usa, mas enfim, é algo assim bastante complicado. E havia muita reclamação, né, de que eles saíam completamente despreparados e acabavam caindo novamente nesses cursos pagos extremamente disseminados. Então, foi feito um trabalho junto com a indústria farmacêutica, tá? E a gente conseguiu esse apoio, então eles passaram a doar a toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, às vezes a gente consegue até cânulas para fazer a injeção. Neste ano, nós conseguimos apenas o apoio dessas duas empresas, Galderma e Allergan. No ano passado havia mais uma, a Merck, que esse ano não quis participar, e o que eles fazem é doar um produto de cada por residente do terceiro ano. E o número de residentes no terceiro ano é muito variável nos diferentes serviços, tá? A grande maioria tem poucos residentes no terceiro ano, 2, 6, 8, mas chega até a 15. Interessante que, claro, que a indústria não faz isso por amor aos olhos dos médicos, mas porque ela tem, claro, um interesse comercial, afinal, a finalidade deles também é vender produtos. Então, eles querem ter um cadastro desses médicos, né? Já são médicos e estão indo para o mercado, né? No ano seguinte. E aí, então, mas este ano eles elaboraram e foi obrigatório essa assinatura desse termo de consentimento para que eles pudessem usar os dados pessoais desses residentes para os mailings, etc., por conta da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei extremamente rigorosa, felizmente. Bom, além disso, todo ano a gente faz um simpósio anual, né, que é a cosmiatria laser e outras tecnologias, que esse ano será nos dias 22 a 24 de setembro, no Rio de Janeiro. Então, a programação desse ano a gente dividiu em 3 dias, um dia só de cursos práticos, inclusive alguns que a gente chama hands-on, em que o aluno faz o procedimento, outros são apenas demonstrativos. Então, terão 15 cursos, 9 de cosmiatria e 6 de laser e tecnologias. No outro dia, vai ser um dia inteirinho de painel de procedimentos ao vivo, que é feito com uma grande interação com a plateia, em 4 blocos, 2 de cosmiatria e 2 de laser e tecnologias. Lembrando que existe também na SBD o departamento de laser e outras tecnologias, cujo coordenador é o professor Luiz Torezan. E no último dia, nós reservamos para sessões plenárias e para discutir muitas controvérsias,
como associar procedimentos, porque nós temos visto muitos abusos na questão dos procedimentos, verdadeiros, assim, protocolos que o paciente recebe como se fosse uma receita, né, de que ele tem que fazer este, mais este, mais este, mais este procedimento, até que ponto isso vai, né? Tratamentos corporais, que são muito... atualmente estão muito em moda, né? A toxina botulínica, e vamos também falar de complicações, tá? A questão é que nós temos uma concorrência de todos os eventos oficiais da SBD com os cursos privados pagos, que são mais atraentes, que têm apoio da indústria farmacêutica, que cobram inscrições caras, e com isso eles conseguem trazer pessoas de renome, até internacionais, e isso é uma concorrência, e a gente percebe que o interesse desses cursos nem sempre é formar ninguém, né? É uma finalidade financeira dos donos desses cursos. Então, por exemplo, aqui as chamadas que nós temos feito sobre esse simpósio, nós estamos batalhando para que os nossos sócios assistam, participem do simpósio, porque a programação foi elaborada com muito cuidado, assim, obedecendo preceitos éticos, baseada na ciência, não em achismos, não, eu gosto assim, eu gosto assado, eu acho isso, eu faço assim, eu tenho meu protocolo, né? Então, isso a gente ouve muito, inclusive, dos nossos associados, mas, infelizmente, nesse ano, nós vamos ter concorrência de um evento privado aqui em São Paulo, né? No mesmo final de semana, e que vai atrair, com certeza, uma grande parte dos nossos associados. Sobre os comunicados, eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, uma controvérsia que apareceu sobre o risco de adenocarcinoma de pâncreas, do uso de ácido hialurônico em pessoas que têm adenocarcinoma do pâncreas. E aí a gente até... mas isso é em relação ao ácido hialurônico por via oral, né? E eu sempre faço isso, quando eu tenho que escrever algum comunicado, eu busco alguém que está estudando o assunto. Então, essa médica, Marcele Nogueira, é minha aluna de doutorado na USP, e ela está estudando um desses nutracêuticos, vamos dizer assim, e ela estuda bastante, então ela me ajudou a fazer esse comunicado, em que a gente... Por enquanto, por falta de evidências, por falta de mais dados, a gente sugere que não se prescreva ácido hialurônico oral e não se use também o injetável em pacientes que tenham suspeita ou diagnóstico firmado de câncer de pâncreas, porque isso não é um assunto resolvido. Nesse comunicado, nós colocamos 12 referências bem atualizadas. Uma outra questão que volta e meia aparece é sobre a segurança dos filtros solares. As pessoas que são contra o uso do filtro solar, então que acaba com a vitamina D e que aumenta a chance de câncer, porque a pessoa se sente protegida e se expõe mais. Então, a SBD, de novo, fez uma comunicação, porque houve uma matéria falando especificamente de alguns produtos, algumas substâncias que são fotoprotetoras, que são substâncias usadas já há muito tempo, e a gente continua mantendo as recomendações daqueles aprovados, registrados na Anvisa. Existe consenso de fotoproteção feito pela SBD, então nós colocamos aqui todas as possibilidades para que as pessoas se informem a respeito da segurança do uso de filtros solares. A questão dos desvios éticos, que já foi tanto falado aí nos procedimentos estéticos, então nós temos batido muito nessa tecla, em alertas à população de que embora existam chances reduzidas até de efeitos adversos e complicações, desde que os procedimentos sejam bem feitos, mas é fundamental que sejam feitos por médicos, especialmente dermatologista, cirurgião plástico com título de especialista. É importante que a pessoa interessada busque um especialista,
porque o médico, ele estuda durante 6 anos, em período integral, ele faz mais 3 anos de residência, o cirurgião plástico leva 5 anos para se formar cirurgião plástico, então não é possível que uma pessoa que faça um curso como biomedicina de meio período em 4 anos possa ter a mesma formação. Então, essa é a grande batalha nossa, nós temos falado muito sobre isso, aqui é uma resposta minha para um dessa argumentação da imprensa. Uma outra coisa são, assim, alertas à população sobre propaganda enganosa. Por exemplo, isso aqui é algo, assim, na minha opinião, até desumano, criar-se uma linha de cosméticos para pessoas com câncer, específico para pessoas com câncer. Quando nós vamos analisar os ingredientes desse creme, por exemplo, são os mesmos que nós temos em todos os hidratantes que estão na farmácia. Então, não tem nada de especial para pessoas com câncer. Mas, essa semana mesmo, uma amiga que está com câncer de mama fez uma radioterapia e já recebeu a prescrição de um gel dessa empresa para passar na região da radioterapia, porque é um produto específico para pessoas com câncer. Então, isso é um apelo, na minha opinião, desonesto, inaceitável. Mas nós já respondemos para a imprensa de que não há nenhuma diferença no cuidado com a pele para quem está com câncer, desde que a pele esteja normal. Claro, se ela tem uma radiodermite, precisa de um cuidado especializado, um cuidado específico, mas numa pele que é normal, não há nenhuma diferença em termos do chamado skincare, dos cuidados com a pele. Então, nesse atendimento à imprensa, nós temos sempre focado, feito um papel assim, muito educativo, falando numa linguagem que as pessoas possam entender. A gente atende todo tipo de imprensa, é a rádio de não sei aonde, é o jornal da farmácia X, o máximo que a gente pode, a gente atende. E hoje em dia é muito fácil, eles mandam as perguntas pelo WhatsApp e eu, por exemplo, respondo através de um áudio, o que fica mais fácil para o jornalista transcrever, né? E eu geralmente peço para que me enviem aquela matéria antes, para eu revisar, né? E a gente procura, então, fazer, dar informações baseadas em ciência, tirando os achismos, as posturas antiéticas e inadequadas, inclusive de médicos, tá? Então, por exemplo, aqui é um comunicado recente que a gente fez sobre acne, tá? Porque existem algumas informações muito inadequadas sobre acne. Esse aqui também foi um atendimento que a gente fez sobre cuidados com a pele no inverno. A gente sabe que isso é muito importante, por exemplo, para as pessoas idosas. Então, a gente fez uma matéria para a imprensa, assim, dando essas orientações. Então, aqui são algumas eu coloquei aqui algumas de 2020 a 2022, né, que eu falei com a imprensa. Por exemplo, algo que surgiu recentemente, que o Roacutan, que é a isotretinoína, a droga que é essencial para o tratamento da acne, que cura a acne, apareceu uma conversa de que essa droga pode afinar o nariz. Então, a gente fez lá uma explicação de que isso não é possível, né? E assim como outras, por exemplo, rotina de skincare. Hoje a gente sabe, eu falei para o G1, que existem empresas que preconizam o uso de 7 passos para cuidar da sua pele, desde a higiene até a hidratação e tal. 7 passos. Claro que é para vender mais produtos e isso, na maioria das vezes, acaba agredindo a pele, destruindo a barreira cutânea e causando mais problemas do que vantagens. Então, a gente tem procurado, por exemplo, o peeling de fenol é algo que está voltando à tona, mas a gente esclareceu que não é uma coisa assim tão simples, né? É um peeling que agride bastante, então que precisa tomar cuidado com quem faz. E abusos, né, em procedimentos, como eu falei, os tais cursos sem embasamento científico, a invasão, que nós já falamos bastante,
Médicos não especialistas, infelizmente, fazem cursos de final de semana ou uma pós-graduação que dura lá 2 meses e já acham que já estão formados, já são dermatologistas. A questão que eu expliquei, o interesse econômico, né, das pessoas que criam esses cursos, mas também da indústria farmacêutica que quer vender seus produtos, então elas apoiam esses cursos, elas também fazem os seus próprios cursos, elas fazem os seus workshops, a gente espera, mas a gente não pode ter essa certeza que sempre sejam cursos dirigidos para dermatologistas. A gente não sabe se basta ser médico ou até não médico. Desculpe. Infelizmente, nós vemos posturas antiéticas e ruins entre os nossos próprios colegas, usando produtos ainda não aprovados, produtos que são permitidos apenas para rotina de consultório, como, por exemplo, alguns lipolíticos. O futuro eu vou deixar para a Denise falar, né? Onde nós vamos parar com tantos exageros, complicações. Nós temos, por um lado, como disse o Omar, né, melhora na aparência, uma melhora na qualidade de vida, a gente sabe que ajuda no tratamento da depressão, transtorno dismórfico corporal, que é aquela pessoa que nunca está satisfeita e que sempre quer fazer mais, mais e mais, e acaba ficando deformada e tendo complicações, né? E a valorização do dermatologista, de serviços credenciados, é algo que nós batalhamos bastante, porque nós temos o treinamento durante a residência ou mesmo nos programas de pós-graduação sensu lato. Aqui é só para mostrar ilustrar algum desses abusos, por exemplo, aqui, um tratamento de glúteo feito por um graduado em biomedicina com um produto chamado biometil, que deve ser o ácido, o metacrilato. Aqui... Por favor. Desculpa. Tá bom, estou terminando. Aqui, olha, não é uma coisa só do Brasil, aqui esse jornal, The Guardian, falando sobre as clínicas não regulamentadas, esse outro falando do tratamento com PRP e ozônio, que na verdade é um farmacêutico, e vai por aí afora. Aqui uma complicação feito por uma fisioterapia para uma tatuagem, então ela provocou uma necrose. Aqui farmacêutico fazendo propaganda de que possa injetar. Aqui dentista falando até que ele cuida de problemas de visão, bioplastia peniana por um biomédico que se diz especialista em cardiologia até. Aqui algumas deformidades que a gente tem visto, necrose do nariz, etc. E para fechar, né, esse absurdo que foi a proposta de um vereador para se criar um dia da harmonização facial, que é um projeto de lei que está em votação. Então, minhas mensagens finais, né, é que a SBD luta incessantemente, a gente tenta orientar nossos residentes, mas infelizmente, como o Omar falou, muitos deles vão embora e que só querem fazer cosmetria, cada vez nós temos menos interessados em pós-graduação, em carreira acadêmica. O nosso simpósio, os comunicados à imprensa, assessoria e também denúncias de abusos e esclarecimentos, porque nós temos dentro da SBD uma comissão de ética. Era isso, muito obrigada. Desculpe se eu passei um pouco do tempo. Obrigado. Vamos em frente, convidando agora a doutora Vitória Kadunk, de São Paulo, para falar sobre 10 anos da Surgical Cosmetic Dermatology. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, senhora. Eu inicio a minha fala agradecendo muito, muito a honra desse convite para esse evento tão importante e tão oportuno. Realmente, a oportunidade de poder discutir
todos esses problemas, como estamos discutindo hoje, é realmente uma dádiva, algo muito importante. Bem, a Surgical and Cosmetic Dermatology é uma publicação médica da Sociedade Brasileira de Dermatologia, editada a partir de 2009, como o Omar já falou, era um projeto nosso, um sonho, ele era o presidente e eu a vice-presidente, e tínhamos esse projeto, então, de publicar essa revista. E ela é destinada a difundir a experiência nas áreas de cirurgia dermatológica e cosmética, oncologia cutânea, cosmiatria, procedimentos baseados em laser e outras tecnologias, e diagnóstico por imagem em dermatologia, com o objetivo importante de embasar cientificamente diagnósticos, tratamentos e procedimentos dos especialistas que atuam nessa área. Então, realmente, esse tipo de publicação fazia falta em nosso meio. Naquele momento, a cosmiatria e a dermatologia cirúrgica estavam se desenvolvendo bastante, e muitas pessoas, então, não tinham onde se informar, enfim, foi um projeto que a gente achou bastante útil. Eu fiquei como editora-chefe da Surgical de 2009 a 2019. E agora, a partir de 2020, assumiu o Dr. Hamilton Stolf, como daqui a pouco eu vou explicar. A concepção dessa revista, quando em 2009, foi através de política ética e editorial, baseada nas diretrizes emitidas por esse órgão, que é um comitê de editores de revistas médicas, e obedecendo rigorosamente todos os limites impostos pelas bases de indexação. Então, ela foi concebida com revisão por pares, cobertura geográfica sem endogenia, cumprimento de todas as exigências éticas, controle e verificação de similaridade dos manuscritos para evitar o plágio. Todos os artigos têm DOI, todos os autores têm que denunciar o seu ORCID, e, a partir de um determinado momento, ela começou também a se dedicar bastante à internacionalização. O corpo editorial é composto por editores assistentes, pelo Conselho Nacional de Revisores e Internacional de Revisores. Ela é totalmente editada pela SBD, pelos funcionários da SBD, dentro da SBD. Os meus coeditores, nesses 10 anos em que eu fui editora, variaram. Eu tive que procurar pessoas que tivessem bastante contato no exterior, porque as bases de indexação, principalmente o Cielo, exige isso e passou a exigir isso. Eu agradeço muito a todos esses coeditores que, durante esses anos todos, batalharam junto comigo para a publicação da Surgical. Temos também editores assistentes por área, bem subdivididos, que nos ajudam na escolha e na revisão dos artigos em cada assunto, né? Então, nós temos vários temas e procuramos especialistas desses temas, tanto do Brasil como de fora do Brasil. Temos 2 indexações interessantes, a Scopus e a Lilacs, e algumas outras, a Redalic, Sumários, etc. O momento de indexação da Surgical na Scopus, em julho de 2012, realmente foi muito importante. Vejam o comentário do revisor da base Scopus. Ele percebeu que havia uma necessidade real da abordagem científica e base acadêmica para a dermatologia cosmética, que ele considerava na época, né, quando ele falou isso, uma das fronteiras mais selvagens da prática clínica. Ele realmente
parece que já tinha uma visão de tudo isso que está acontecendo e que nós estamos vivendo agora, né? E ele terminou por dizer que essa revista merece assumir um papel influente em todo o mundo no avanço da cirurgia dermatológica cosmética com base científica. É o que nós sempre desejamos. Em 2020, eu e o doutor Hamilton trocamos de cargo, ele passou a ser o editor-chefe, eu passei a ser coeditora, mas continuamos juntos nessa batalha, é uma verdadeira batalha, vocês vão ver os próximos slides, como realmente é tudo bastante difícil. Dr. Hamilton implementou algumas mudanças importantes, visando o futuro, principalmente as tendências digitais. Foram abandonadas a versão impressa da revista, agora ela está exclusivamente no site, ela é só digital, e abandonada também a publicação em números trimestrais, o que engessava muito, né, o andamento dos artigos. Foi adotado um sistema moderno, que é o sistema de fluxo contínuo, que agiliza bastante o processo. Houve uma atualização e modernização do website, uma mudança no sistema de submissão, e atualmente o doutor Rui Seabra, que é da direção da ABEC, da Associação Brasileira de Editores Científicos, nos monitora na edição na publicação da Surgical. Como é que estamos evoluindo? A revista progride dentro do seu tempo de maturação, que é lento, obtendo visibilidade em bases de dados importantes, o que nos coloca numa posição de respeito e seriedade na abordagem de diversas áreas da dermatologia. É isso realmente que nós buscamos e que nós tentamos demonstrar. Vamos dizer, uma arma que nós temos em relação a tudo isso que está acontecendo agora. Ela também serve de estímulo para a publicação nos serviços de residência médica e na comunidade dermatológica em geral. A gente tenta estimular bastante essa publicação, sugerindo estudos, pedindo colaboração nos serviços. E notamos uma participação importante de alguns jovens cirurgiões dermatológicos bastante sérios que gostam de publicar. Então, aqui, os serviços de dermatologia que mais mandam artigos para a Surgical, nós queremos agradecer muito o pessoal da Faculdade do ABC, da Unicamp e do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, que são os maiores fornecedores de belos artigos para a Surgical, e vocês podem ver aí que vários serviços do Brasil inteiro mandam artigos. No início, os artigos vinham só do Sudeste. Depois dos estímulos, dos cursos, dos pedidos, recebemos bastante colaboração do Sul, do Norte, do Centro-Oeste. Os artigos mais acessados no site, esses são os 10. Dentre esses 10, vocês podem ver, nós separamos 2 sobre manejo de complicações com preenchedores dérmicos. Isso é um assunto assim bastante palpitante. Todos esse tipo de artigo causa muito interesse, porque realmente as complicações com preenchimento em geral, podem ser bastante graves, inclusive atingindo grandes vasos da face, com oclusão, existem casos relatados de cegueira, então não é um procedimento simples que qualquer pessoa sem formação pode fazer, não é assim. As complicações existem e são seríssimas, e nós tentamos relatá-las e estudá-las. Também aqui 2 artigos ligados mais à cirurgia dermatológica, sobre anticoagulantes, sobre imunoterapia em câncer de pele, enfim, a qualidade dos artigos vem melhorando, vem realmente progredindo. E temos aqui, vamos relatar nossas dificuldades, são muitas.
É difícil conseguir bons artigos de investigação, porque a pesquisa aqui no Brasil é fraca, é muito rara, né? Bons investigadores são raros. É também difícil conseguir revisores de boa vontade, muitas vezes a gente fica muito tempo, tem que passar por 4, 5 revisores até que um aceite. Existe a necessidade, sim, de novas indexações, mas a concorrência é brutal, existem muitas revistas predadoras no mercado editorial. Os dermatologistas brasileiros, infelizmente, ainda não têm o bom hábito de publicar bastante. Publicam de vez em quando e pouquinho. E sabemos que no Brasil, toda a política é de pouco investimento na educação em geral. Então, isso acaba refletindo, inclusive, nas nossas publicações. As nossas métricas ainda são bastante modestas, esse índice SJR já foi melhor no tempo em que houve a indexação da Scopus, depois ele oscilou bastante, e sobe, desce, realmente ainda instável. Porém, na Qualiscapes, nós tivemos um pequeno progresso, né? De medicina B4, passamos para medicina B3, então isso já nos traz um pequeno alento. Esses são os artigos da Surgical mais citados em artigos na literatura internacional como um todo, e a gente sempre solicita aos nossos sócios que publicam internacionalmente que se lembrem de citar artigos da Surgical. Nós temos artigos variadíssimos de muitos assuntos, então é fácil encontrar citações, né, para a Surgical. E temos ainda, assim, para vencer as dificuldades, pensado num plano de comunicação como estratégia para divulgar mais a revista, principalmente a nível internacional, e nas redes sociais e nas redes acadêmicas. Existem profissionais especializados nesse tipo de comunicação, é a comunicação científica. E nós estamos, então, tentando elaborar mais um plano desse assunto. Também ainda na tentativa de melhorar o número e qualidade das publicações no Brasil, a gente tem organizado cursos. Na SBD-RESP, na Regional São Paulo, nós já fizemos 4 cursos com esse tema, como conceber, escrever e publicar um artigo científico. Eu organizei, junto com o doutor Maurício Alchorne, 4 desses cursos, a doutora Edileia, inclusive, sempre dá aula no nosso curso, e são abordados num sábado, todos os itens básicos mais necessários para que as pessoas comecem e se animem a publicar. Enfim, quais são as contribuições da Surgical para a dermatologia? Manter os dermatologistas brasileiros bem informados e atualizados sobre áreas específicas de grande interesse na atualidade, comunicar os resultados das pesquisas brasileiras ao restante do mundo, estimular o desenvolvimento da pesquisa entre os associados da SBD, principalmente nas novas gerações que estão tão resistentes, como isso já foi bastante falado hoje aqui, né? O pessoal só quer fazer logo o procedimento e saber quanto vai cobrar. E, então, o estímulo à pesquisa é fundamental. E, por fim, delimitar e reforçar institucionalmente as áreas abordadas pela revista como uma verdadeira ação de defesa profissional da especialidade. Então, essa revista pode ser uma arma para nós, que reforça que as condutas nos procedimentos dermatológicos devem ser amparadas em evidências científicas. Muito obrigada. Obrigado, professora Vitória Kadunk. Convido agora a doutora Denise Steiner, de São Paulo, que vai nos falar sobre dermatologia cosmiátrica, COVADES. Por
Por favor, doutora Steiner. Vamos tirar um. Boa noite a todos, muito agradecida pelo convite, é uma honra estar junto com vocês na Academia Nacional de Medicina, e eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse tema, porque, na realidade, participei ativamente de todo esse período, né, de todo esse processo onde chegou a cosmiatria na dermatologia e a maneira dela seguir e como ela depois está hoje em dia e para onde ela vai, né? Então, gostaria de compartilhar com vocês essas ideias, né? Bom, é importante, já que eu vou falar um pouco de trajetória, saber de onde nós viemos, né? Aqui também está uma fotografia onde a minha amiga Edileia está também, e nós fomos alunas do professor Sampaio, né? Professor Sebastião Almeida Prado Sampaio, que foi o catedrático durante muitos anos, né? Da dermatologia, do Departamento de Dermatologia da Universidade de São Paulo, e fizemos residência também no Hospital das Clínicas, nesse departamento. Então, tivemos uma formação bastante clássica, né, bastante profunda, e compartilhamos aulas maravilhosas com todos os nossos professores naquele período. E nessa década de 80... Doutora Oi? Steiner, desculpe, os seus slides não estão passando, eu acho que a senhora não colocou no modo apresentação. Tenta colocar novamente. É que eu não sei colocar, eu estou com uma ajuda aqui da minha secretária que ficou com vocês aí para pôr e ela colocou. O que ela tem que fazer? Os seus slides estão aqui na academia? Estão aqui, gente? Então. A senhora pode descompartilhar e nós vamos tentar passar daqui. Pode ser? Sim, agora vamos compartilhar aqui, a senhora vai pedindo e a gente passa. Só um minutinho. Por que você não fez o teste comigo? E o que será que foi? Não está passando para eles? Eu disse que não. Os slides estavam passando aqui para mim, para vocês então não estava? Para nós não, mas a gente vai resolver. A senhora está vendo o slide? Tô vendo. Agora é só a senhora vai falando e pedindo para passar e a gente passa daqui. E vocês estão vendo agora? Sim, estamos vendo o primeiro, Covades. Tá, então pode passar o segundo, por favor. Ok, passou. Então, eu estava comentando que eu vou falar um pouco da trajetória, né, porque eu vivi essa trajetória da área de cosmiatria na dermatologia e quis dizer de onde nós viemos, né? Essa é uma foto dos anos 80, com o professor Sebastião Almeida Prado Sampaio, que era o catedrático, né, do Departamento de Dermatologia, e inclusive a minha colega Edileia, que já deu aula também. Nós fizemos residência, então, no Hospital das Clínicas, e nessa época não havia nada relacionado à cosmiatria, e a formação que nós tivemos foi absolutamente clássica, né, com o aprendizado das doenças, e o professor Sampaio, sempre muito visionário, também começava nessa época a cirurgia dermatológica dentro da dermatologia, ele que também foi uma das pessoas importantes em incorporar essa área na dermatologia. O próximo, por favor. Então, na década de 80, nós tínhamos um currículo onde não constava nada de cosmiatria, nenhum tipo de aprendizado. Também não tínhamos, nessa época, cirurgia, principalmente da forma que ela existe hoje.
havia muito, mas muito preconceito em relação a qualquer tipo de procedimento que pudesse ser ligado a qualquer área de aparência, qualquer área estética. Na realidade, os colegas que queriam algum tipo de aprendizado iam para a Argentina, lá havia alguns cursos de peelings muito superficiais, né? E era esse tipo de aprendizado. Tínhamos também tínhamos um ambulatório onde tínhamos alguma coisa sobre depilação, mas precisava, era, na verdade, uma área que a gente tinha que dizer ambulatório não estético, né? Ambulatório das doenças inestéticas, não podia nem citar a palavra estética, né? E dessa forma, a dermatologia, como especialidade, estava completamente afastada de qualquer questão de cosmiatria. E houve, nesse tempo, então, um crescimento do grupo ligado à medicina estética. E eles formaram uma sociedade e começaram a, na verdade, caminhar. Esse grupo não tinha nenhuma relação com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Pode passar o próximo, por favor? Durante, então, o final dos anos 80 e na década de 90, houve um crescimento muito grande dessa área da medicina estética. Essa sociedade tornou-se relevante, muitos médicos aderindo, congressos, uma ocupação de espaço, e os dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia iam, assim, escondidos e com muita vergonha para esses congressos. Mas a sociedade já começava a perceber que havia perdido algum espaço aí, que tinha que começar uma trajetória também nessa área. O próximo, por favor. Uma questão que sempre existiu e que foi uma questão, assim, que do meu ponto de vista atrapalhou bastante, atrapalha até hoje, porque, no meu entender, a área de cosmiatria é uma área que ela está intrinsecamente ligada às questões de pele, e você não consegue separar uma qualidade de pele, uma pele hidratada, você precisa disso, inclusive desses conhecimentos, até para a própria questão de tratar inúmeras doenças. Então, eu considero esse preconceito, assim, que ele atrapalhou muito esse caminho para que a gente tivesse um posicionamento adequado. Esse preconceito era de professores, esse preconceito era da maior parte dos serviços, e ele persiste até hoje. As pessoas que tinham alguma vontade, alguma ideia de fazer a área de cosmiatria eram até desvalorizadas, pessoas de segunda classe. Por favor, o próximo. Bom, no entanto, né, a dermatologia como sociedade começou a perceber que estava num caminho errado, estava perdendo o controle de uma área que, na verdade, tinha tudo a ver com a especialidade, e começa a se pensar na questão da cosmiatria como uma área de atuação. E nesse momento, já com a Sociedade de Medicina Estética muito forte, muito atuante, enfim, como a gente diria, fazendo todos os tipos aí de procedimentos, ela começou a acordar e começou a se discutir se a cosmiatria seria ou não uma área de atuação, onde outras especialidades também pudessem compartilhar. O próximo. O próximo. As motivações, obviamente, saíram da própria sociedade, porque os dermatologistas que vinham chegando percebiam uma demanda, uma queixa do seu paciente em relação a várias alterações,
também a remuneração nessa área é uma remuneração mais atraente, e também para ocupar espaço, já que os dermatologistas oriundos, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia eram muito bem formados, ocupavam, após o título de especialista, uma formação excelente, e tinham toda a condição de realizar todos esses tipos de procedimentos. O próximo. Então, isso pesou muito, o ganho baixo, os médicos começavam a não ter oportunidades quando eles terminavam a sua residência, tinham alguns empregos em medicina, em grandes empresas, ou então, na verdade, eles iam trabalhar no serviço público, que cada vez começou a fazer menos concursos, né? Então, a procura do dermatologista que foi chegando, né, aquele bem formado por aprender a cosmiatria, foi crescendo também. Próximo. O próximo, por favor. O próximo. O próximo, por favor. Na verdade, também começou a se entender que o dermatologista era, sendo o especialista que mais conhecia a pele, ele certamente também precisaria conhecer sobre essa demanda de ressecamento de pele, da irritação da pele, de algumas questões que você poderia ajudar em relação a manchas, da questão também de unhas, tudo isso assim começou a ficar muito claro que era o melhor especialista para fazer essa interface, onde nós teríamos o tratamento das doenças de pele também associado aos cosmecêuticos, e o conhecimento cada vez melhor de procedimentos que pudessem ajudar a qualidade de pele. Próximo. Nessas demandas mais específicas, nós temos também como cuidar de uma cicatriz, já que a área de oncologia cutânea cresceu muito, né? Como abordar essas cicatrizes, como deixá-las da melhor forma estética. Então, foi sendo entendido que o dermatologista tinha tudo a ver com a área de cosmiatria. Próximo. Também demandas relacionadas a estrias, relacionadas a melasma, a própria chamada erradamente de celulite, né? E a queixa dos pacientes por cicatrizes de acne, todos queixas, né, dermatológicas que, na verdade, tinham essa tangência com a área estética. Próximo. O próximo. A questão do cabelo, né, que inclusive na década de 80 e década de 90 não se dava ênfase suficiente. Hoje, no ano 2000, a gente tem os centros de estudo em cabelo, o dermatologista também conseguiu ter abrangência dessa área, que é uma área muito importante, com vários tipos de doenças, mas também muitas questões ligadas a tratar a qualidade genética do cabelo. Próximo. Além disso, né, a questão importante da aparência, da beleza, a expectativa de vida vem mudando assim muito, né? Nós temos uma expectativa muito mais longa, e a beleza e a juventude sempre estiveram de alguma forma associadas ao sucesso, associadas à qualidade de vida, reforçando a autoestima, e isso foi tudo sendo um embasamento para que a gente assumisse realmente a área de cosmiatria. O próximo. O próximo, por favor.
também algo que merece, pode passar o próximo, algo que merece a atenção é que nós temos, assim, uma pluralidade muito grande de tipos de pele, temos uma miscigenação, assim, das maiores, né, em todo o mundo, estamos num país tropical, o próximo, e de qualquer forma temos uma pessoa, né, pessoas vaidosas, né, a mulher brasileira é uma mulher vaidosa. O próximo, por favor, é que esses eram... então, assim, é importante que a gente entenda também que os dermatologistas, desde sempre, e cada vez mais, tiveram essa demanda de todas as pessoas que os procuram, tendo ou não uma doença de pele, é praticamente impossível que a pessoa peça para que haja um cuidado especial, um cuidado com o tipo de filtro solar, com o tipo de hidratante, com a maneira de limpar e tudo mais. O próximo. O próximo, por favor. A par disso, né, uma questão aqui que é uma questão muito relevante e que ela está intrinsecamente ligada à questão da cosmiatria, né, é esse excesso de marketing. Quer dizer, todas as coisas ligadas à cosmiatria sempre tiveram muito mais evidência do que a própria questão da doença, né, na dermatologia. Isso também forçou um pouco algum caminho, né? O próximo. A par disso, ao longo do tempo, eu me formei em 1979, fiz residência no Hospital das Clínicas em 80, 81, 82, e nessa época nós não tínhamos praticamente nenhum tipo de tecnologia, nenhum tipo de preenchedor, nem mesmo a toxina botulínica. E nesses anos, né, de lá para cá, a oferta de tratamentos, a oferta de tecnologia para tratar de flacidez, de procedimentos para tratar uma ruga, de radiofrequência, de vários tipos de aparelhos, né, cada vez mais sofisticados e mais de qualidade, tudo isso foi também alguma coisa que contribuiu para que a cosmiatria viesse para ficar, né? Próximo. Pode passar o próximo? Bom, aí, o anterior, por favor, pode voltar um slide, por favor. Pode voltar um slide, por favor. Vocês conseguem voltar um slide? Bom, nessa época, primeiramente, nossa preocupação era com os médicos que não tivessem a especialidade de dermatologia, né? Mas, numa certa época, depois de todos esses conteúdos que eu contei, pode passar o próximo. Na verdade, houve uma invasão de várias especialidades, os biomédicos, os farmacêuticos, os dentistas. Começou tudo com os biomédicos, que foram os mais incisivos, né? Eles começaram justamente na época que eu era presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A biomedicina, ela começou com um movimento muito forte, e como já dito o doutor Gabriel, tudo isso teve um ponto crítico a hora que a lei do ato médico não deixou claro que outras áreas, né, não poderiam, na verdade, fazer procedimentos invasivos. Aqueles textos ficaram muito confusos, o que ela vetou, o que ela não vetou, e aí muitas outras áreas fora da medicina se consideraram no direito fizeram cursos, e os seus conselhos começaram a
fazer resoluções que eram resoluções absurdas em determinados momentos. Algumas resoluções, quando você lê pelos próprios conselhos, elas não sabiam nem distinguir se o ácido hialurônico ia ser de preenchimento ou ia ser usado topicamente. Mas, como a justiça é lenta e na verdade, é difícil evoluir, explicar o que está acontecendo exatamente, ele está explicando. E aí, essas são algumas críticas que eles faziam aos dermatologistas, né, dizendo que nós estávamos incomodados, né, e que toda a capacidade de fazer todos esses procedimentos, né, e que iam seguir em frente e estavam, nós é que estávamos desesperados, né, o próximo. Então, esses são falas, né, do Conselho de Biomedicina, né, e aqui, hoje, a biomedicina estética existe, de fato, no papel, pelo Conselho, né, enquanto a medicina estética existe, de fato, mas não tem reconhecimento do seu próprio conselho. Então, a gente sofreu muitos ataques, né, por causa desse processo confuso e do próprio preconceito que existia na nossa área. O próximo. Paralelamente a termos essa invasão onde todas essas outras áreas não só não estão, não tem a lei para se fazer isso, na lei da profissão delas não está escrito isso, são somente resoluções do conselho. Além de tudo isso, como já foi dito também, eles têm permissão na mídia digital para fazer o que quiserem. Então, isso está controle, está completamente apelativo, está tornando a cosmiatria absolutamente vulgar e, infelizmente, está incorporada no nosso dia a dia. E, como já foi dito, concorrência totalmente desleal, porque a gente não sabe o que está acontecendo e ele vê isso mostrado pelo dentista, pelo biomédico, pela fisioterapeuta. Então, obviamente, para ele, esses profissionais são aptos e, na realidade, deviam realizar os procedimentos de cosmiatria. Próximo. A partir de 2012, né, justamente por toda essa pressão, a cosmiatria foi integrada no nosso currículo. Então, nós temos, sim, a capacidade nem se fala, mas temos, sim, a autoridade para fazer isso. O próximo, que foi uma das perguntas também dos acadêmicos. O próximo. E sabemos lidar com as complicações, somos preparados. À medida que a cosmiatria entrou no nosso currículo, os serviços credenciados têm obrigação de ter um currículo para isso e de ter uma formação adequada em alguns procedimentos. O nosso residente, o nosso especializando, ele sai com essa capacidade e, na verdade, sabe lidar muito bem com a anatomia, com a fisiologia, com a reologia dos produtos e com as complicações que possam acontecer. O próximo. Próximo. Então, para o dermatologista que vem praticando a cosmiatria, o que sempre foi um sonho meu, de uma forma incorporada à especialidade de dermatologia, com o conhecimento da doença, da cirurgia, da cosmiatria, com ciência embasando tudo isso, houve uma demanda muito interessante todos esses anos, uma grande gratificação, inclusive financeira, né? E, assim, uma inserção do dermatologista como um clínico da pessoa, porque ele acompanhava a pessoa ao longo do tempo. Mas, com a invasão, principalmente de todas essas áreas,
houve uma perda de identidade, né, e uma banalização que não se pode negar. O próximo. Eu, infelizmente, vou terminando essa apresentação de uma maneira um pouco, assim, eu não estou otimista. Eu acho que o médico, de uma maneira geral, está num processo de desvalorização. A questão do conhecimento acadêmico, do conhecimento dos professores, das qualidades curriculares que você tinha, principalmente acadêmicas, estão sendo muito desvalorizadas, e na área da cosmiatria isso é notório, né? Fico me perguntando se vai haver uma grande separação e nós vamos ter algum tipo de médico só cosmiátrico e como ele vai ser, né? Mas também tenho que reconhecer que até hoje, no ano de 2022, mesmo dentro da dermatologia, mesmo se conhecendo o quanto é importante conhecer a pele, o quanto de conhecimento você tem que ter de anatomia para injetar uma substância numa pele, ou para saber como ela vai reagir a uma tecnologia, mesmo assim, o preconceito é persistente na nossa própria área. O próximo. O dermatologista dentro dessa área perdeu o protagonismo, né? Está perdendo espaço. Existe também a questão de que grandes corporações começam a dominar esse mercado. Então, de um lado, grandes hospitais conceituados, mas que abrangem a área de pós-graduação, e também coisas como, por exemplo, uma botoclínica, que é, na verdade, uma franquia, onde parece que pela disputa que houve se ganha muito dinheiro, e isso hoje funciona simplesmente como um negócio, né? O próximo. Como eu falei, o preconceito persiste na própria classe e talvez seja um veneno para a área de dermatologia. As resoluções judiciais são muito lentas e muito complexas, é um vai e volta de liminar que aprova, liminar que não aprova, liminar que aprova. A população não entende isso, né? E talvez vá haver uma separação, com alguns indo para a área cosmiátrica, poucos, e outros ficando na sociedade que fará só doença dentro da dermatologia. E há uma grande tendência até para haver uma divisão das sociedades, o que não aconteceu até hoje. E com todo esse processo de invasão, a população é desinformada e a mais prejudicada, porque os problemas acontecem, a gente leva a todo momento complicações sérias, que não são resolvidas por esses profissionais, mas a coisa continua cada vez mais, vamos dizer, presente e intensa. O próximo. O próximo. Outra questão que aconteceu e que também é triste é que as grandes empresas que vendem os preenchedores, que vendem a toxina botulínica, que vendem os aparelhos, elas querem hoje ser as protagonistas do ensino. Então, antes, quem ensinava o dermatologista era a Sociedade Brasileira de Dermatologia, com cursos, workshops, enfim. Agora, essas grandes empresas é que fazem os eventos glamurosos, né? Tem os seus speakers e elas se julgam no direito de passar o ensinamento para o médico, né? E nós somos marionetes na mão dessas grandes empresas, né? Elas só estão interessadas em vender o produto. Hoje ela já tem eventos mais importantes para outras áreas que não a médica, dentistas, esteticistas, né? Uma empresa, por exemplo, como a Galderma, ela vende hoje para quem quiser,
alegando 1001 fatores, mas o que importa mesmo é vender, e ainda se sentem no direito de ser aqueles que ensinam. Os eventos para outras áreas não médicas estão maiores até do que aqueles para ensinar os médicos. O próximo. Eu acho que esse dermatologista que existe hoje, completo, que sabe doença, que é um especialista, que é um profundo conhecedor da pele e que também domina os procedimentos estéticos, né, na sua profundidade, cuidando desde o preparo até a técnica em si, até o pós-procedimento, ele vai desaparecer. Eu acho que a saúde do indivíduo, ela está caminhando nessa linha cada vez mais desvinculada da estética. As pessoas estão perdidas, existe sempre a vaidade, existe a questão da aparência, eles querem fazer procedimentos e eles não têm a menor ideia de que eles estão entrando num lugar e podendo fazer com um esteticista que nunca aprendeu anatomia da forma que deveria. Notadamente, a população pede qualidade de atendimento. E eu não sei dizer quais seriam os nossos melhores próximos passos nesse caminho. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Steiner. Então, agora nós vamos para a parte do vamos ver, né? Agora a gente vai para a discussão. Nós vamos abrir a discussão com a bancada acadêmica, mas eu tinha anotado aqui, para não esquecer, uma pergunta para a doutora Edileia Bagatin, que é a responsável pela área de dermatologia cosmiátrica da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, a pergunta, doutora Edileia, é assim: o que a senhora pensa dos cursos de especialização em cosmiatria que são dados em grande quantidade por um preço alto e muitas faculdades credenciadas no MEC, elas fazem esses cursos e dão um diploma de especialização, que o curso pode demorar 6 meses, 1 ano, até cursos nas instituições mais fortes, 1 ano e meio. E esses cursos para fisioterapeutas, para odontólogos, para biomédicos, para médicos, para odontologistas. E esses cursos, muitos são patrocinados exatamente pelas companhias que vendem os produtos, né, de cosmiatria. Então, eu pergunto como é a sua posição e a sua posição da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A senhora é speaker de algumas dessas empresas que fabricam os produtos. E aí, como que a senhora faz? A senhora acha que esses cursos devem existir para capacitar esse pessoal? Esses cursos não devem existir? Qual é a sua posição em relação a isso? Se isso está ok ou não? Porque são cursos que dão dinheiro, né? São cursos que interessam à indústria e muito. O nosso querido Omar Lupe falou um dado aqui que até me impressionou, não sabia que existiam 300 mil dentistas e existem 10 mil dermatologistas. Então, na realidade, a indústria se interessa muito mais pelo dentista do que pelo dermatologista. Porque se conseguir 20% dos dentistas para aplicarem os produtos, ele está 6 vezes mais que a Sociedade de Dermatologia. Então, eu não sei se a indústria está dando muita bola para dermatologista. Acho que a indústria está estimulando, óbvio, né, business, os cursos de especialização em cosmiatria, porque cada um que ele formar vai ser um que vai gastar o produto. Então, qual é a posição da sociedade e sua, pessoal?
Então, a posição é bem óbvia, né? A gente não apoia de jeito nenhum esses cursos que são abertos para quem quiser, qualquer especialista, qualquer paramédico pode fazer, absolutamente, porque por mais que o curso tenha 1 ano de duração, 1 ano e meio, em geral eles são em fim de semana, a carga horária é super reduzida, é impossível que eles consigam transmitir aquilo que é transmitido durante um curso de medicina, mais a residência de dermatologia. Então, absolutamente, a gente jamais é a favor e apoiaria. É uma coisa que a gente não sabe como fazer para lidar com isso. Nós temos colegas dermatologistas que estão, inclusive, em serviços universitários e que são associados da SBD, que participam desses cursos e que dão aulas e porque ganham. Então, é uma realidade bastante triste. O econômico fala mais alto, né? E a gente vê isso. Eu vou confessar para o senhor, eu já fui uma vez convidada para dar aula num desses cursos, uma aula teórica, e confesso que eu fiquei com pena daqueles, acho que tinham 120 alunos assistindo, e eu fiquei com pena deles, porque a qualidade de tudo era muito ruim, inclusive, obviamente, a parte prática. Como fazer prática, como ensinar um por um desses 120 alunos com meia dúzia de donos do curso. Quer dizer, obviamente que não é uma formação igual a gente faz com o residente, que nós temos lá 2, 3 residentes por estágio passando na cosmetria. Então, eu fiquei muito decepcionada e nunca mais aceitei. Quando o senhor fala que eu sou speaker, eu sou sim, mas aí é uma questão de postura ética de cada speaker. Toda vez que me pedem para falar sobre algum assunto, eu não falo de produto, eu falo do assunto, do tema, né? Então, vamos falar de envelhecimento, eu vou falar do envelhecimento, eu não falo do produto. E acho que isso, e falar em eventos da própria indústria, eu não costumo fazer, eu não tenho mais eu já saí da moda, né? Porque hoje em dia nós temos pessoas muito jovens, eu fico impressionada como assim a grande maioria das jovens dermatologistas, jovens meninos, homens e mulheres, são speakers da indústria. A quantidade de speakers é absurda, porque a quantidade de pessoas comprando, para o senhor ter ideia, recentemente teve falta de produtos no mercado, tão grande é a venda desses produtos, né? Ninguém conseguia comprar toxina porque acabou, a indústria não tinha mais para fornecer. Então, é uma problemática complexa, eu acho que precisaria ter uma mudança de postura, né? De quem quer ter uma postura mais ética, não participar desses tipos de curso, não criar esses cursos, enfim, porque o interesse não é formar, é ganhar dinheiro. Obrigado, doutora Edileia. Eu considero, pelo que eu vi hoje, até falei para o Omar, vamos encerrar o simpósio, acabar com a segunda parte, porque essa é uma briga perdida. Aqui, pelo que eu vivi em 40 anos de medicina, essa briga está perdida. Né? São 300 mil dentistas, não sei quantos mil fisiatras, fisioterapeutas, etc. Então, assim, seria mais uma postura da Sociedade de Dermatologia, mas a briga é perdida. Então, eu pergunto lá, o setor de dermatologia cosmiátrica da Sociedade de Dermatologia e a própria universidade apoia os cursos de especialização em cosmiatria, mas apoia os cursos de especialização para médicos ou só para dermatologistas? Quer dizer, um médico chega lá e fala, eu quero fazer o curso, mas eu não sou dermato ainda, eu estou formado e tal, mas queria fazer. A sociedade apoia, a sua instituição apoia ou só apoia de dermato? Quer dizer, os cursos que vocês participam é só para dermatologista ou é só para médico ou é para todo mundo? A senhora disse que não apoia para biomédico, etc., mas para médico, ok?
Ou tem Não, que ser... é só para dermatologista, ele tem que ter título de especialista, que pode ser o título de especialista da SBD, ou pode ser o do MEC, porque para ter título de especialista do MEC, ele tem que fazer residência, seja o que for, num serviço credenciado pelo MEC. Então, é só para dermatologista, é o que a gente faz oficialmente. Obrigado. Doutor... Posso só falar uma coisinha? Talvez a luta não esteja perdida à medida que estão se acumulando cada vez mais complicações de procedimentos feitos por pessoas não bem treinadas, porque cada vez mais elas abusam, elas injetam mais. Então, por exemplo, já existem nessas redes sociais grupos de pessoas que foram vítimas de dentistas que fizeram procedimento no nariz, por exemplo. Então, já isso está... E a rede social, a tecnologia, a informação tem uma capacidade de disseminação. Então, acho que assim, não é rápido, mas eu acho que ao longo do tempo, pode ser que este lado do acúmulo de complicações vire o jogo. Não sei. Se tiverem uma né? possibilidade. Simpósios como esse, né? Talvez fazer um simpósio de complicações. Doutor Gabriel Gontijo quer falar também. Eu acho que falar que a luta está perdida é o pior dos caminhos, sabe, professor? Porque e eu acho que só existem dois caminhos para tentar reverter isso. Um, o que eu já falei, é ir junto aos parlamentares. Porque se não houver lei, todas as resoluções vão ser desfavoráveis à nossa luta. As resoluções das outras profissões, Conselho Federal de Odontologia, Biomedicina, todos eles vão aprovar. Se não houver uma lei acima disso, aí sim a luta está perdida. O caminho o lobby, fazer uma frente parlamentar que nos defenda para tentar fazer uma lei para levantar, para acabar com essa guerra toda. E a segunda, o caminho que eu acho, é a SBD mandar um comunicado para todos os associados para que eles falem quando um paciente for fazer um tratamento no seu consultório, fazer um alerta a esse paciente. Trabalho de formiguinha. Todo paciente que entra no meu consultório para fazer uma toxina, um preenchimento, eu falo com ele assim, cuidado com os dentistas, cuidado, fala para os seus parentes, fala para as suas amigas para tomarem cuidado, porque os dentistas estão cegando as pessoas. Eu faço um trabalho de formiguinha de todos os meus pacientes que fazem algum procedimento estético comigo. Então, fica aí a minha sugestão, viu, Dilé, para o Departamento de Cosmiatria da SBD, mandar um comunicado para alertar os pacientes. E fazer a frente parlamentar, ir nos gabinetes de todos os senadores, deputados, como eu e Denise tentamos fazer naquela época. Obrigado, doutor Gontijo. Agora, como o senhor mesmo falou, né, que na frente parlamentar os deputados, eu acho, falaram para o senhor, aqui a nossa moeda é VOTO, né? É voto. Então, são 300 mil dentistas para 10 mil dermatos. Eu acho que vai ser difícil alguma frente parlamentar desagradar os dentistas para agradar dermato. Professor Omar Lupe, com a palavra. Em primeiro lugar, amigos, eu queria agradecer a vocês por essa discussão fantástica aqui. A gente criou um grupo nosso de WhatsApp, o Fabiano faz parte, está aqui presente, que já há meses a gente vem maturando essa discussão entre nós e eu acabei de agradecer a todos vocês ali no grupo, né, por essa participação fantástica. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer esse agradecimento. E, segundo, eu gostaria de trazer um assunto que a Denise trouxe no final da apresentação dela, que eu acho que é da maior importância. Eu venho de uma época, né, parece coisa dos mais velhos falando assim, né, em que você era chamado para um laboratório para fazer uma palestra, ser speaker, né, como se fala hoje, num evento científico e tal. E isso era uma coisa secundária na vida profissional da gente.
você se apresentava como professor de determinada instituição, coordenador de determinada, e ia lá e dava aula. Mas a gente vive um momento hoje em que ser speaker de um laboratório virou quase uma segunda profissão e virou currículo vitae. As pessoas se apresentam, quando vão dar aula, da seguinte maneira: speaker do laboratório tal. Eu vim de uma época que isso era uma coisa que não deixava ninguém orgulhoso. Era uma atividade profissional extremamente secundária, você não apresentava isso como currículo. Então, em cima dessa situação que nós vemos hoje, as pessoas se apresentam como speaker de laboratório, esquecem que até o laboratório tem os seus médicos, né, para quem eles pagam todos os direitos trabalhistas, né? Mas quando você é speaker de um laboratório, o seu serviço é terceirizado. Hoje, muitos laboratórios só aceitam que a aula seja dada depois que o laboratório checa a sua aula e coloca o número de código na aula. E você só está autorizado, por contrato, a apresentar aquela versão da aula. Essa é como as coisas funcionam hoje. Então, meus caros amigos, como é que funciona nessa situação, que é o mundo real, eventos promovidos pelos laboratórios, que se alvoroçam agora a serem os formadores dos nossos residentes, e não mais os serviços credenciados, hoje regionais da nossa Sociedade Brasileira de Dermatologia. E pessoas importantes dentro da SBD são os speakers e participam dessa formação. Então, assim, eu acho que esse é um assunto que tem que ser abordado, né? Porque eu acho que ocorre um claro conflito de interesse. Então, eu gostaria de levantar esse assunto. A Denise, eu acho que foi muito feliz quando trouxe esse assunto à pauta, né, um dos seus últimos slides. Eu gostaria de saber como é que vocês se posicionam em relação a isso. Você perguntou para quem? Deixei a pergunta em aberto para os nossos panelistas, né, para a Denise, para a Vitória, a Edileia, quem Fabiano, gostaria Gabriel. de responder? Posso responder, eu posso dar uma sugestão, né? Eu acho, como eu falei, que a gente teria que batalhar na sociedade por uma virada de postura dos colegas, né? Porque, de fato, eu acho que a gente fica batendo nos paramédicos, nos dentistas, nos biomédicos, etc., etc., mas nós temos muitos colegas que têm atitudes antiéticas, né? Muitos colegas que, como você falou, se tornam bonequinhos da indústria e falam o que a indústria quer. Então, e são sócios da SBD, são colegas nossos. Então, eu acho que a gente precisaria de uma campanha, inclusive, comportamento de muitos colegas nas redes sociais é lamentável, né? A gente vê colegas fazendo dancinha no TikTok, igual a biomédica, igual a outros profissionais. Então, eu acho que, assim, não é uma tarefa fácil, mas eu acho que a gente teria que fazer uma campanha de... Não é fácil, viu? Não é fácil, porque eu vou contar para vocês, para organizar um simpósio de cosmetria, laser e outras tecnologias da SBD, a luta é grande, é pesada para quem você vai convidar, porque, se não for fulano, a indústria não patrocina, porque... Não... Então, o conflito de interesses é imenso, então não é uma luta fácil, mas eu acho que o único caminho é apelar para a consciência, né, dos colegas, para devolver a moral para a medicina, porque, afinal, nós somos médicos e tem comportamentos aí que absolutamente não combinam com médico e muito menos com um especialista. Mas, quer dizer, a gente tem que arrumar a casa também, arrumar a nossa casa também. O Mário, eu acho muito assim, importante você trazer isso à tona, porque se você, né, que é mais jovem, já está falando que no meu tempo era importante eu ser professor e dar aula na universidade, e agora esse ser speaker, para mim, né, que sou mais velha, mais ainda. Isso parece que, assim, dá a impressão, às vezes, que a gente acordou e está num outro mundo que funciona de uma outra forma totalmente diferente. Então, eu acho que,
é extremamente complicado, porque nós somos, como sociedade também, dependentes das empresas, né? Nós nos tornamos dependentes, porque a gente acaba fazendo congressos, eles sempre relevantes, a gente não tem. Ninguém faz um congresso hoje dessas sociedades desses tamanhos sem as empresas. E as empresas estão comandando, e elas que dão as ordens nos bastidores. Então, na realidade, quando você é uma pessoa que não está falando de algum laboratório e tal, você já não tem mais patrocínio. Então, também você já não é mais convidado para o congresso. Então, isso, nós estamos vendidos, isso que eu quero dizer. Então, é uma questão complexa, né? A sociedade nitidamente está perdendo valor, né? Ela está perdendo valor para o jovem. E aí a gente teria que ter ações muito assim, pensadas para trazer esse jovem de novo para dar a importância que a sociedade merece, né? Mas eu não sei qual é esse caminho, assim, eu não sei se é a gente se vincular, se o currículo não permitir que se seja speaker para estar em outros, eu não sei o que é o caminho, né? Então, mas assim, é uma questão de reflexão, a gente está... e assim, todo mundo comentou, né? Recentemente, um grande laboratório, aí, nosso parceiro em geral, ele estava maior e mais importante num congresso de odonto, num congresso de dermato. E realmente eles não estão nem aí com isso, porque a venda é que interessa. Só que eles nos usaram para disseminar o produto de uma forma mais adequada. E agora que o produto é conhecido, a coisa é conhecida, eles vão para as outras áreas que estão completamente, assim, elas querem fazer isso, né? Então, assim, é chocante. Agora, eu acho que uma questão, assim, completamente relevante é a questão da segurança, né? As nossas autoridades estão sendo negligentes. Eu acho que é um ponto crítico, porque eles estão deixando acontecer questões e fica por isso mesmo. Uma necrose de nariz, uma cegueira, entendeu? Assim, por negligência, porque o grande problema dessas áreas todas não é, eu posso fazer porque eu sou dermatologista, eu não posso. É que eles não têm formação. Os cursos são curtos, são muitas vezes cursos de fim de semana. Tem pessoas extremamente invasivas que não querem nem saber, saem fazendo, né? Então, as nossas autoridades estão sendo negligentes, né? E eu acho que poderia haver esse apelo de segurança da população, entendeu? Obrigado, doutor Steiner. Eu acho que foi uma tarde e noite muito interessante, produtiva. Alguém pediu para falar? Alguém aqui na plateia, algum acadêmico? Nosso Maurício Gomes Pereira, com a palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, senhor secretário-geral, Tomar. Eu fico satisfeito de ter ouvido falar do professor Sebastião Sampaio. Eu conheci muito o professor Sebastião Sampaio. Sebastião Sampaio era um líder, um sujeito sério, um sujeito bem formado. Após anos da morte do Sebastião Sampaio, a gente sempre lembra dele. Na minha casa, ele lembra muito dele. Eu sou marido de uma dermatologista, da Cleide Paniago. Tá. E a Cleide Paniago sempre fala desses problemas do dermatologista, mas não é só fora da medicina, não. Também tem o oftalmologista que faz coisas dermatológicas agora. Onde tem dinheiro, vai ter essa competição.
Agora, o que fazer? O que fazer? O nosso Sampaio aqui, nosso presidente, já disse que é difícil. É uma luta difícil. E vários de vocês falaram. Agora, eu sou um epidemiologista. O que faz um epidemiologista numa situação dessa? Tem complicação e o pessoal não sabe lidar com complicação. Então, tem que fazer um marketing em cima da complicação. Tem que fazer, tem que coletar dados de complicação e fazer o que faz na política, a partidarização. O Bolsonaro, quando fala mal. Então, cada vez que houver uma complicação, você mostra a complicação e mostra aquele rol de complicações que já existe. Aí se cria uma situação, eu não sei se vai dar resultado, mas pelo menos é alguma coisa que se pode fazer com dados e faz quase um método científico em cima do problema de complicação. Nós vamos mostrar um diagnóstico das complicações e cada nova... o marketing da SBD faz em cima de um caso e mostra aquilo todo e manda para a imprensa. Não sei que funciona, não sei. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Maurício Gomes Pereira. Sentimos sua falta aqui hoje. Eu sei que Vossa Excelência está por perto e aí nos aquece. Gostaria de encerrar essa sessão falando para todos os acadêmicos, lembrando que na próxima semana, no dia 11, nós teremos, iniciando às 17 horas, o nosso chá acadêmico e às 18 horas, 3 eleições plenárias, que realmente é o momento mais solene da academia, então conclamando a todos que estejam aqui para dar o quórum necessário de 50 acadêmicos titulares eméritos. Obviamente, nós vamos mandar vários avisos e, com muita alegria, vamos realizar essas eleições. Muito obrigado, acadêmico Omar Lupe. Quer falar uma palavra final? Então, está com a palavra. Senhor presidente, senhores acadêmicos, convidados, meus queridos amigos em todo o Brasil, particularmente os nossos panelistas de hoje, eu gostaria de agradecer, dizer que foi uma honra estar coordenando esse simpósio, a pedido do nosso presidente, trazendo pessoas tão importantes na história da nossa sociedade regional e nacional, vários ex-presidentes, pessoas que têm uma visão diferenciada da dermatologia, que não são apenas reativos ao que acontece, mas que conseguem pensar estruturalmente. Os senhores viram isso na qualidade das discussões. A cada um de vocês, meu obrigado. E minhas últimas palavras são relembrar que nós temos, comentava hoje no horário do chá acadêmico, que acredito que nós temos que ser como o relógio de sol, nos lembrarmos das horas claras. É verdade que temos um desafio grande pela frente, como foi amplamente documentado. É verdade que até algumas práticas dentro da SBD, nossa sociedade centenária, têm que ser revistas. No entanto, sempre tem o outro lado. Falamos aqui de uma especialidade com 110 anos no Brasil, que forma residentes com qualidade, que tem mais de 100 serviços credenciados e que forma quase 500 residentes novos a cada ano com qualidade, que lida e trata da saúde da pele do brasileiro. Eu sempre disse isso, na minha época como presidente, eu dizia, lembrem-se da Primeira Guerra Mundial. A Sociedade Brasileira de Dermatologia já estava lá e atuava. Lembre-se da queda da Bolsa em 1929, nós já existíamos. Na Segunda Guerra Mundial, em 1945, na Guerra da Coreia, na virada do século, nas Torres Gêmeas, a Sociedade Brasileira de Dermatologia se manteve firme. Então eu acredito que nós temos muito ainda a dar à sociedade brasileira, que nós vamos, diferente de todos os outros países da Latinoamérica, o Brasil e a Sociedade Brasileira de Dermatologia o único que se mantém como uma única sociedade. Você vai ao Peru, são 3 sociedades de dermatologia com 400 dermatologistas. Você vai ao México, são 3 com 2.500 dermatologistas. Você vai à Argentina, são 3 com 4.000 dermatologistas. E nós, com todas as diferenças políticas que existem dentro da sociedade, que são benéficas, na verdade, nos mantemos unidos há 110 anos. Então, eu quero acreditar que a minha última palavra para a plateia sobre esse simpósio é de otimismo para o futuro, que a gente se recicle, que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente continue contribuindo
incessantemente para o bem-estar do nosso povo, da nossa sociedade, porque, afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. É a função primordial do médico, é sempre olhar para o seu paciente, para a sociedade civil, trazer respostas às necessidades do mundo que nos cerca. Mais uma vez, presidente, obrigado pela confiança, a cada um de vocês por essa participação fantástica, e dizer que a gente continua à disposição para ajudar aqui a academia e a sociedade brasileira naquilo que julgarem ser necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Omar Lupe. Agradeço a todos a presença, essa belíssima sessão, e dou essa sessão por encerrada. Boa noite.